Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo do canal Via Rod para mais um vídeo com o Argo Drive 1.0 na cor cinza Silverstone, que é uma cor muito bonita. Ela custa caro, essa cor já vi na loja, ela custa bem caro, mas estamos nas impressões finais. Hoje é o dia da entrega do carro. Andamos 2.720 km com ele em aproximadamente um mês e meio. Ele passou na mão de 2 ou 3 amigos meus, na mão da minha irmã também, e na minha mão, e passou na minha mão, como vocês estão vendo, e todos eles foram unânimes a dizer que o carro vale muito a pena, que o carro é realmente muito bom, com algumas ressalvas de todos fizeram algumas ressalvas pequenas, mas nada que realmente pudesse incomodar, né? Vamos o carro, tá tudo bem com ele aqui, não tivemos nenhuma intercorrência nesse período, né? Só características realmente positivas do carro. E eu vou fazer um resumo aqui das minhas impressões finais, do veredito final sobre o carro. Primeiro, que eu considero ele da categoria o melhor não porque é o melhor produto em si, porque é o melhor carro. Eu creio que o HB20 seja o melhor, mas aí tem a questão estética, que é complicada no HB20 a partir da linha 2020, né? Porque realmente é de gosto duvidoso. Eu realmente tô começando a me acostumar com ele. Eu acho que um dos próximos carros vai ser o HB20. É um dos próximos carros de análise. Eu acho que vai ser na versão 1.0 mesmo. Eu queria pegar a versão Turbo TGDI, mas eu creio que vai ser a versão 1.0 aspirada. Então, o Argo, vamos começar a falar pela iluminação do Argo. O Argo tem iluminação na dianteira, nessa versão, iluminação halógena convencional, né? Porém, a iluminação é muito boa. Então eu peguei estradas à noite, rodando durante o dia também. A visibilidade olhando de outros carros é muito boa, não incomoda, pelo menos andando sozinho, não incomoda realmente o passageiro, o motorista que vem no sentido contrário, e acaba auxiliando bastante a visibilidade. Então andei em diversas estradas à noite, estradas de via de mão dupla, de via de mão única, e a iluminação sempre foi a contento, inclusive melhor que a do Toro, melhor que a do Cactus, que eram realmente os mais deficientes da nossa pequena jornada de frota emprestada aqui. Bom, em relação ao motor, o motor tricilíndrico realmente não é o dos mais silenciosos, ele é ruidoso, principalmente assim quando você vai retomar em baixa rotação, ele faz um barulho áspero, faz realmente um barulho áspero, e isso incomoda, às vezes, alguns motoristas que estão acostumados com carros mais silenciosos, acaba incomodando um pouco. Para mim é um barulho que remete à esportividade, então eu realmente gosto desse barulho e não me incomoda. O que me incomoda talvez seja o giro elevado na estrada, por volta de 4.000 giros, 3.900 giros aos 120 km por hora, que acabam passando um pouquinho. Quando tá a 100 ele tá tranquilo, quando você pega 120, 130 ele começa a passar muito ruído para o carro, que incomoda realmente um pouco, andando durante longas horas ou poucas horas na estrada, né? Então, em relação ao motor, ele tem uma boa disposição usando o álcool, né? No álcool, andando forte, né? Andando como se não fosse um carro 1.0, porque o carro 1.0 você tem que andar devagar para visar exclusivamente economia, senão ele perde o motivo de ser 1.0, né? Ele perde o motivo. Aí você já compra um motor um pouco mais forte e tal, não vai valer a pena se você ficar esticando com ele. Mas andando assim como eu estou andando, trocando as marchas dentro ali entre os 2 e os 3.000 giros, você vai ter uma boa economia de combustível. Pra vocês terem uma ideia, ele está marcando 8,4 km por litro agora de álcool, né? Andando com álcool na cidade sem muito esforço e com uma autonomia ainda de 493 km, pessoal. Então realmente é muito bom. É difícil um carro que faz 9, 8,5 na cidade com álcool, então esse carro realmente é muito econômico. Em relação aos limpadores de para-brisa, eles também são os mais eficientes que eu tive aqui na nossa frotinha aí que vocês conhecem. Então andar na chuva com ele, com esses limpadores aqui, fica muito fácil, porque melhora muito a visualização. Andar na chuva também, ele tem uma boa estabilidade na chuva, nada que atrapalhe, né? Aquele balanço da carroceria não atrapalha na chuva. Em relação ao painel, aqui é de fácil visualização, apesar de não estar aparecendo direito na câmera. Aqui ele é um painel de fácil visualização. Ele tem também o dimmer. O dimmer só funciona mais ou menos parecido com o Peugeot. Ele só funciona pelo multimídia, ou pelo multimídia não, pelo PC de bordo, porém é um pouco mais fácil de operar do que o 208, porém só funciona com o carro parado. Então se você estiver numa estrada
e estiver incomodando muito à noite, você tem que parar o carro no acostamento para conseguir fazer essa alteração. Isso realmente é um ponto negativo, me incomoda. Eu não entendo por que uma coisa dessa não fica disponível de uma forma fácil no carro, né? Eu acho que eles não pegam muito estrada com o carro à noite. Quem pega muito estrada à noite sabe o quanto isso é difícil realmente. Então, painel de fácil visualização, o computador de bordo dele é bem completo por ser um carro simples. Eu acho realmente bem completo, com várias possibilidades aqui de funcionalidades do carro. O multimídia igualmente, o ar-condicionado, eu já falei que gela, mas gela mesmo, jamais assim, ó, em todo o trajeto que eu andei com o carro, mesmo andando pro litoral, andando aqui pela capital, eu nunca usei a posição 2, ele gela já na posição 1. Óbvio que andei a maior parte do tempo sozinho na cidade, como eu estou agora, né? O USB do carro tem aqui na frente, tem atrás também nessa versão, tem entre os bancos aqui do motorista, né? Esse USB, ele deixou de funcionar algumas vezes durante o nosso trajeto e voltou sozinho, sem nenhuma questão aparente, assim. Ele parava de funcionar e de repente aí eu colocava outros fios de celular, outros celulares para tentar carregar, para ver se não era um problema com o meu aparelho ou com o meu fio. E aí ele não funcionava de ninguém e depois passava um tempo ele voltava a funcionar. Então não sei exatamente se é um defeito ou se é uma característica que... Quer dizer, é um defeito realmente, mas não sei se acontece em todos os veículos Argo, mas esse aqui realmente incomodou isso. Algumas vezes isso aconteceu e voltou. Então, de defeito apresentado no carro mesmo que incomodou, foi apenas o USB. O resto é digno de aplausos. É óbvio que é uma unidade muito nova ainda. Outra coisa que me agrada muito são os retrovisores externos. Esse retrovisor de forma meio bojudo, de formato bojudo, ajuda bastante a ponto de você ver tudo. Olha só, acho que aqui tá dando para ver bastante como dá para enxergar lá atrás. Então, agrada, realmente agrada. Outra questão que agrada bastante é um bom isolamento acústico da cabine, não do motor, mas da cabine em si, em relação ao mundo lá fora, né? Os comandos de ar-condicionado à noite tem uma boa iluminação aqui, são uns aros brancos que ajudam bastante também a visualização. Os bancos são confortáveis, a regulagem de altura é muito eficiente. Existe, por exemplo, eu tenho 1,85 m de altura, o passageiro do banco de trás consegue ter um bom espaço atrás de mim aqui, diferente do HB20, diferente do Peugeot, muito menos do Peugeot, né? Você não consegue... Se não me engano, pessoal, olha, aqui dentro do Argo, a pessoa que vai atrás de mim vai melhor do que no Fiat Toro, pra vocês terem uma ideia. O Fiat Toro tinha um espaço mais acanhado no banco traseiro de quem andasse atrás de mim do que no Argo. O Argo foi um dos únicos carros aqui do teste que eu não puxei o banco inteirinho para trás. Eu realmente não puxei o banco inteiro para trás, porque eu tenho 1,85 m, eu não sou muito alto, mas geralmente eu uso o banco na última posição lá para trás. E nesse caso aqui eu não usei. As hastes do limpador de para-brisa são fáceis de usar, do limpador, aliás, e da seta são fáceis de usar. Os comandos do volante também são fáceis, rápida adaptação, né? O carro em si tem um visual muito bonito, eu acho que só peca pela ausência de umas rodas um pouco maiores. Parece que nessa versão a caixa de roda fica muito evidente e o carro fica numa posição bem baixa, deixando mais suscetível a frente a raspar em lombadas. Isso não aconteceu nesse carro nenhuma vez, mas eu vi várias críticas de vocês, de quem tem, dizendo que acontece. Talvez eu já tenha até me preparado e andado um pouco mais devagar nas valetas para impedir que a frente encostasse no chão. Até porque o carro não é meu, eu tinha que cuidar dele bem direitinho, né? Então, em relação ao Argo, para concluir, o porta-mala também tem um bom tamanho. Ó, ele tem uma disposição aqui, tá com ar condicionado. Ó, joguei segunda, acelerei 4.000 giros, joguei terceira. Eu acho que o escalonamento das marchas é bom, mas se tivesse realmente uma sexta marcha seria ideal para esse carro. Ideal, acho que funcionaria como overdrive ou como marcha para empurrar o carro também, e muito menos ruído e talvez uma melhora ainda mais impressionante no consumo de combustível. Deixa eu ver se ele vai funcionar um dispositivo dele. Entrando no túnel, ele altera o dimmer do painel sozinho quando você entra no túnel, mesmo com os faróis desligados. Ele tem uma alteração do dimmer automática que quando você entra num lugar escuro, e mesmo com o farol ligado, quando ele reconhece que você entrou num lugar escuro, ele clareia o painel sozinho, como o Renegade faz. Então, para um carro dessa categoria, eu acho que é um item de conforto muito importante. Mas, para concluir,
Eu falei rapidamente do porta-malas, que é de boa capacidade também, vai bem lá a bagagem. O retrovisor interno aqui, ele é grande, ele tem um bom ângulo de visão, o para-brisa também, então é um carro que tem muita visibilidade. Eu realmente, no veredito final, considero ele o melhor hatch compacto, tendo em vista que o HB20 tem um visual discutível e pode ser, como eu falei em outros vídeos, que ele fique depreciado no mercado. Então, única e exclusivamente por uma questão de mercado, eu optaria pelo Argo sendo 0 km, né? Se for usado, aí tem o HB20 2018, 2019, que ainda era a geração anterior, que aí eu já preferia mesmo o HB20. Eu sou realmente suspeito para falar da Hyundai, porque eu já andei em todos os carros da categoria. Eu sei que o HB20 tem uma melhor construção, melhor que a do Onix, melhor que de todos os carros aqui dessa categoria, porém a questão do visual realmente pesa muito. Eu me lembro bem, eu fiz um vídeo da EcoSport, que eu passei por essa rua aqui, e a EcoSport começou a fazer um balanço lateral nessa rua, que eu não vejo. O Argo, ele passa, essa rua é bem esburacada, e o Argo passa muito bem nesses buracos aqui, você sente pouquíssimo ruído e pouquíssimo trabalho da suspensão, então ele passa poucas imperfeições para o solo. Então é realmente um carro bem macio, uma suspensão bem preparada para o trânsito urbano, ainda mais os grandes centros urbanos, tem muitos buracos. É um carro realmente que já está bem adaptado, Bom, a Fiat era reconhecida pelos câmbios e pelas suspensões ruins lá no início dos anos 80 e 90, né? Por aí, e aí a situação mudou de figura, depois começou a entrar os Palios, Unos mais novos, a situação ficou bem diferente, né? Os carros hoje da Fiat são bem adaptados, olha, é macio pra caramba aqui, ó, é bem macio, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado pela audiência. Esse foi o veredito final do Fiat Argo, vamos encerrar nossa jornada com ele, até um próximo carro e até o próximo vídeo, fiquem com Deus, fui!